disse que antes da sua chegada haveria uma deterioração da moral na sociedade. Jesus falou dos dias de Noé, apontou de volta à época de Noé. Mateus capítulo 24, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como na época de Noé, o mundo foi destruído pela água, será destruído pelo fogo uma segunda vez. Como era a época de Noé? A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 6, e viu o quê? Viu o quê, gente? Viu que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra. Por que espalhar a maldade? Por que espalhar os crimes na época de Noé? Por que espalhar a violência na época de Noé? E a chuva caiu. Deus disse, já chega. A terra foi pesada na balança do julgamento do céu. Há um limite, além do qual Deus permite que as nações cheguem. A Bíblia diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que a Bíblia quis dizer com casavam e davam-se em casamento? Alguma coisa errada em se casar? É claro que não. Mas a Bíblia diz, casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, a luxúria no casamento. Alguém disse, casamento é como um cinto. Você coloca e se está apertado demais, você tira e prova outro cinto ou outro casamento. Na verdade, quando olhamos as estatísticas hoje, são absolutamente chocantes. As estatísticas sobre casamento atualmente indicam que maridos e mulheres estão tendo muitos problemas. Problemas tão sérios que muitas diferenças se tornam irreconciliáveis. Estamos vivendo numa época de aumento de divórcios. Estamos vivendo numa época em que a instituição do casamento está desmoronando. Em 1900 havia um divórcio em cada 12 casamentos. Em 1930, um divórcio em 6. Em 78, um divórcio em 3. Em 95, um divórcio em cada 2 casamentos. Jesus disse, casavam e davam-se em casamento. A gravidez na adolescência cresceu demais. As jovens, antes de se casarem, estão engravidando. Imoralidade na televisão. A nudez mostrada nas telas. A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 5, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Jesus disse, chega de moralidade, chega de exploração sexual, chega de degradar o que é puro e sagrado. Os pensamentos que são maus continuam. Na verdade, leram um recente artigo na revista Time chamado Cyberpornô, falando sobre computadores e internet, e pesquisadores de Carnegie Mellon. No estudo escreveram, a pornografia é imensamente popular. Em um estudo de 18 meses, pesquisadores do Carnegie Mellon encontraram 917.410 fotos de contos e clipes de filmes online. Oh, Jesus, nossos corações se afastaram do Senhor. Nossa natureza está caindo e se aproximando do mal. Oh, Jesus, mude nossos corações, mude nossas mentes. Oh, Jesus, venha rápido e dê um fim a esta sujeira e imoralidade na terra. Os sinais dos tempos são claros. Lembram quando lemos a profecia que Jesus deu em Mateus 24, versículo 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio? Poderiam saber, Noé pregou década após década, mas fecharam os ouvidos, fecharam os olhos, fecharam suas mentes para a verdade. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, virão escarnecedores nos últimos dias. Que dias, meus amigos? Nos últimos dias, quem virá? Escarnecedores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Em outras palavras, são os escarnecedores que dizem onde estão as promessas da sua vinda.
eles dizem sempre nós tivemos guerras, sempre houve movimentos de paz, sempre houve fome, sempre houve terremotos, sempre houve crime e violência, porém não viram o aumento da frequência dos sinais. Não viram que todos os sinais estão presentes e combinados atualmente. E a Bíblia diz que aqueles com uma atitude de ceticismo, aqueles com uma atitude de descrença atualmente, sem saberem, estão fazendo parte da profecia. Porque os que escarnecem são mencionados na Bíblia. Escarnecedores estão chegando em que dias? Nos últimos dias, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Por todo o mundo, como era na época de Noé. Oh, Jesus, ele não virá. Estão malucos. Ora, parem com isso. Vocês por acaso são uns fanáticos? Realmente vocês acreditam que Jesus virá? Você tem uma solução melhor para os problemas do mundo, irmão? Irmã? E você, senhora? Senhor? Senhoras e senhores, tem uma solução melhor? A melhor solução que eu conheço é a esperança abençoada. A esperança para este mundo em guerra. A esperança para este confuso e caótico planeta. A esperança para nossas crianças com problemas. A esperança para esta terra poluída. A esperança na vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se por um lado aos escarnecedores, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os estádios de esporte estão cheios, os cassinos estão cheios. Nos Estados Unidos, em Las Vegas, está a atração turística número 1 que ganha em números de Orlando. Na verdade, as boates estão cheias, bares estão cheios, festas cheias, centros de diversão cheios. Amantes do quê? Deleites. Eles não amam a Deus. Uma característica da nossa época. A Bíblia diz que muitas mulheres nos últimos dias tratariam seu corpo como uma casa de diversão e não como um templo de Deus. O amor é um prazer maior que Deus. 28% de todos os alcoólicos têm menos de 18 anos. Amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Nos últimos 10 anos, o uso de cocaína por adolescentes cresceu 400%. Por quê? Porque achamos a vida miserável. Precisamos de um alívio temporário. Pelo menos as pessoas acham que precisam de um alívio temporário. A mídia tem glorificado sexo e imoralidade. Amantes do prazer, não amantes de Deus. As profecias da Bíblia estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Quando vocês e eu olhamos estas profecias da Bíblia, elas realmente estão acontecendo. Para esta geração, Deus diz, olhe para cima, a minha vinda está próxima. Deus diz que os sinais no relógio do tempo estão se esgotando. Jesus disse que antes de sua vinda haveria sinais no mundo econômico, sinais no centro financeiro. Notem que cada um dos textos que eu trouxe hoje estão no contexto da segunda vinda de Cristo. No livro de Tiago, eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. A miséria ocorrerá aos que são financeiramente ricos. Isto deve indicar algum colapso econômico. Notem, as vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, uma rápida desvalorização da moeda. Mas ao continuarmos, entesourastes para os últimos dias, e isto está no contexto da segunda vinda de Cristo. Olhem que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. O texto continua. Se os clamores dos que ceifaram chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, com luxúria vivestes sobre a terra e vos deleitastes, haverá uma grande disparidade entre aqueles que têm e os que não têm. Haverá no final, segundo Tiago, um perigo econômico, uma dificuldade econômica. Os que preveem a economia asseguram que os Estados Unidos agora não têm a mesma situação econômica que tinham há algum tempo. Esses perigos vêm e vão, mas olhem para a nossa dívida nacional. Segundo a previsão estatística dos Estados Unidos, James Patterson, 1993,
Em 1989, os Estados Unidos deviam 3 trilhões de dólares. A previsão é de que em 1999 deverão 5 trilhões de dólares. A verdade é que, no momento, estamos devendo cerca de 4,5 trilhões. Como pode viver uma sociedade quando a dívida é tão alta e as taxas de juros para isso são tão altas? E se duas grandes nações não pagarem e se a inflação subir? Notem no artigo os perigos econômicos na capa da revista Time. Alguns estudiosos preocupados com a economia na Alemanha. A economia do Japão e o iene eram um padrão. Japão está passando por grandes dificuldades econômicas por todo o mundo, uma economia instável. Vejam o livro Como Prosperar nos Futuros Anos Ruins. Como prosperar é não deixar seu coração angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse: eu virei novamente. Existe uma solução para os problemas deste mundo estranho. Há uma solução para os problemas de um mundo enfrentando a catástrofe. Jesus disse: quando virem este sinal, saibam que minha vinda está próxima. Jesus disse: este é o último sinal, é o final. Mateus 24, versículo 14, por favor, leiam comigo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O último sinal, o sinal final antes da vinda de Jesus, é o evangelho pregado ao mundo. Apocalipse diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Esta era a mensagem que voaria pelo céu, via tecnologia de satélite, voaria pelo rádio, voaria pela televisão, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esta noite, ao testemunhar esta experiência com tecnologia de satélites, proclamando os evangelhos, é o cumprimento do Apocalipse. É Jesus que, com amor, proclama sua mensagem bíblica para o mundo. Cristo queria espalhar a mensagem. Ele realmente está usando todas as maneiras possíveis para divulgar esta mensagem. Eu estive na China recentemente. Novamente as portas se abrem para os evangelhos, gráficas clandestinas imprimindo literatura, milhares de páginas saindo, centenas de templos, milhares de homens e mulheres aceitando Cristo, seguindo, sendo batizados por todo o mundo. Este evangelho do reino, o continente da África, alguns países experimentando um renascer espiritual, alguns países na América Central, o evangelho crescendo poderosamente. Renascimento espiritual, milhares procurando Cristo no Brasil, milhares procurando Cristo no México, grandes emissoras de rádio. Uma emissora de rádio na Sibéria, cobrindo uma grande parte do mundo, realmente milhares ouvindo o evangelho. Estamos recebendo relatórios do mundo inteiro. É hora de fechar. Homens e mulheres aceitando Jesus, homens e mulheres se aproximando de Cristo. Estamos vivendo próximos do reino de Deus. E esta noite, nossos corações choram na dor de suas vidas, na decepção de nossas vidas. Ó Jesus, venha rápido. Toda vez que enterramos nossa mulher, ó Jesus, venha rápido, Senhor Jesus. Toda vez que enterramos nosso marido, ó Jesus, venha rápido. Toda vez que uma criança morre, ó Jesus, venha rápido. Conhecemos relatórios de fome, barrigas distendidas em criancinhas, Jesus, venha rápido. Lendo os relatórios do sofrimento inocente por crimes violentos e mortes por tiroteios, Jesus, venha rápido. Lendo aqueles relatórios sobre terremotos derrubando casas e milhares morrendo, Jesus, venha rápido. Lendo relatórios de furacões e tornados, Jesus, venha rápido. Lendo relatórios de lares desfeitos e corações partidos, vidas partidas e sonhos destruídos e divórcios, ó Jesus, venha rápido.